Salve, rapaziada. Hoje nós vamos falar sobre o Vascão. E o Vascão, hein, rapaziada? Vamos fazer uma pequena análise sobre o trabalho do Fernando Diniz até então, em 2026, o que mudou e o que pode ser os fatores determinantes para uma possível demissão. Então vamos lá. Seria eu o maior fã do dinizismo de todo o Brasil? Não, mas eu vou estar aqui colocando meu manto, minhas vestes de advogado do Fernando Diniz. Eita, eu Então, vou aqui, com ele, eu vou. Não, Eu quero ser enterrado junto. não pode. Me prendam, me amarrem a ele. Me botem nesse caixão, Toquinha. Não, pera Assim que eu pular na cova, tu jogarei em cima. Então vamos aqui separar as principais situações ocorridas no Vasco ultimamente e separar também a culpa, o que vem como culpa dos jogadores, o que é da diretoria e o que é de fato culpa do Diniz. Ainda vamos separar aqui alguns pontos do que tem sido positivo e negativo. A pauta tática do Fernando Diniz, que é culpa dele, não vem funcionando. Para mim, a tática de como vem funcionando o sistema defensivo e ofensivo também do Vasco não vem sendo algo a se orgulhar, muito menos que você vê evolução. Porque primeiro que o Diniz tem algumas ideias que talvez para ele façam sentido e nas ideias dele, de algum modo, isso funcione. Porém, por exemplo, quando eu digo em relação aos volantes do Vasco virarem zagueiros e os zagueiros se tornarem os laterais, para dar a liberdade para os laterais poderem apoiar o ataque, seja cruzando, seja chegando na linha de fundo, seja cabeceando, que é mais o caso, por exemplo, do Puma. O Mita, ele sobe para chegar cabeceando na área. Eu não acho isso interessante, mas é claro, estou sendo aqui engenheiro de obra pronta, que não está funcionando, então eu dizer que não funciona é irrelevante. Mas no sistema do Vasco não tem funcionado. O famoso urso pidão do pica-pau aqui é a situação atual da diretoria, que tá mal das pernas financeiramente e não tem sido efetiva em algumas situações. Quando eu digo, por exemplo, na questão de se desfazer de alguns jogadores, porque eu acredito que uma das situações onde mais tem acarretado essa dificuldade com as finanças venha sendo a jogadores que já estão ali fazendo hora no time. Vou citar o caso aqui, por exemplo, do Piton, porque é um jogador que ainda assim é um ativo caro. Não sei quanto é o salário do Piton, carece de fonte para poder informar isso, mas acredito ser um jogador de valor que pode ser vendido ou emprestado para dar uma desafogada na folha salarial, por exemplo, né? O ano do Léo Jardim não tem sido tão interessante. Não tem sido tão interessante. Em relação aos últimos anos dele, ele ainda é um ótimo goleiro, mas em relação a ele mesmo, nos últimos anos, coisas que muitas das vezes ele tinha sido o herói do Vasco, mas ultimamente nem ele tem conseguido ser tão efetivo nessas situações. Vamos falar aqui sobre a dupla de zaga, Robert Renan e Cuesta. A zaga do Vasco é uma mãe hoje. Infelizmente, doa quem doer. É um outro ponto negativo. A zaga tá uma mãe. Eu acho que não tem nenhum tipo de situação que eu me recorde nesse momento de enxergar a zaga do Vasco como uma neutralizadora de ataques. Claro, mas neutralizou o todo-poderoso ataque do Madureira. Neutralizou o todo-poderoso ataque do Botafogo Sub-20. Rapaziada, desculpa. Essa mesma zaga, no ano passado, em 2025, foi uma zaga sólida, né? Não vou dizer que foi uma excelente zaga, mas foi uma zaga sólida no último ano e não sei porquê. Com as mesmas ideias, o mesmo fluxo de jogadores, não teve uma rotação tão grande. Não está se encontrando. Mas talvez pode ser também o começo do ano, onde as coisas começam, né, a ficar fora de ritmo. O Paulo Henrique está irreconhecível. Irreconhecível. Eu não me recordo de ver tantas partidas ruins do Paulo Henrique. Claro, ele não é um craque, então obviamente ele vai oscilar. Mas a sucessão de erros, sejam individuais, sejam coletivos,
além das partidas, de várias partidas abaixo daquilo que a gente se acostumou a ver dele, a esperar dele, né? Chutes a gol. Cara, além disso ser negativo, ao meu ver, isso é culpa dos jogadores. Eles não estão escolhendo bem as decisões. E é claro, se a gente for olhar para números, e única e exclusivamente para números, o time do Vasco, por um exemplo, num recorte de 3 partidas, Chapecoense, Bahia e Madureira, Chapecoense, Botafogo e Bahia, finalizou a gol 80 vezes. 80 vezes a gol. Só que você olha esse número, cacete, velho. 80 finalizações, caralho, bicho. Então o time do Vasco tá amassando. Cara, contra a Chapecoense, de fato, houve uma sucessão de chances criadas, chances claras de gol, e o ataque do Vasco não foi efetivo, não foi feliz nas finalizações. Ali sim, de fato, eu acredito que tenha tido um pouco de azar. Não era a noite do Vasco. Mas nas outras partidas em específico, principalmente, por exemplo, quando você olha a partida do Bahia, contra o Bahia, cara, você percebe que são muitas escolhas e forçaram muito algumas situações, né? No caso, vou estar colocando lances para ilustrar melhor, mas são finalizações que você olha assim, você percebe que só criam volume, mas não criam perigo. No caso, não deixam o adversário acuado. Ou seja, são às vezes ali 10 finalizações que o Vasco faz em sequência, mas assim, não passa aquela sensação de, não, meu Deus, o time do Vasco tá chegando, né? O gol dos caras tá amadurecendo. Você não percebe isso. Então, infelizmente, os jogadores estão decidindo mal as jogadas. Outra coisa, essa chuveirada na área que está acontecendo em todo o jogo do Vasco. São na média 20, entre 17 e 20 cruzamentos todo o jogo do Vasco. E hoje eles não contam com um dos melhores cabeceadores dos últimos anos aí, que era o Verratti. Que a gente vai até falar sobre ele mais pro final do vídeo. O Banco Master aqui é um banco quebrado, um banco fudido, que é a perfeita situação do Banco do Vasco. E isso, ao meu ver, não é culpa do Diniz. Isso é culpa da diretoria, que não consegue usar bem o dinheiro. Vamos lá. Que não consegue usar bem o dinheiro em contratações que possam dar mais profundidade ao elenco. O que veio até então de contratações foram jovens, foram promessas para repor jogadores. Quando eu digo que não contrata bem, eu digo de contratações que aprofundem o elenco, que não deixam o elenco tão raso. Porque o elenco do Vasco hoje, rapaziada, é um elenco curto, é um elenco que não tem condições de se manter, por exemplo, manter o seu ritmo por 90 minutos. Claro, aqui a gente está falando do mundo ideal e eu estou dizendo aqui não só numa grande escala, por exemplo, um Flamengo da vida, um Palmeiras da vida, mas um time que minimamente se propõe a fazer algo e tem peças o suficiente para fazer isso durante os 90 minutos. O Vasco não consegue ser o Vasco da Gama por 90 minutos. Não sei se vocês estão entendendo. Cara, esse cara aqui foi um achado positivo. Eu acho que ele é uma boa reposição pro Verratti, o Spinelli. O He-Man da Colina, o Loirão, eu acho que ele foi uma ótima adição a esse elenco do Vasco, vindo aqui em reposição ao Verratti. Eu acho que isso foi um ponto positivo. Eu acho que o scout foi bem. A posse de bola do time do Vasco. Isso eu coloco na culpa do Diniz. Por quê? Ele se propõe a jogar num esquema tático e numa ideia de jogo onde a posse de bola vai te fazer, obviamente, você tendo a posse da bola, você consegue ditar melhor o ritmo, né, das jogadas, você cansa o seu adversário. Mas se você for olhar o que é a posse de bola do time do Vasco, são passes laterais, passes para o campo defensivo, e grande parte dessa posse se resume em saída de bola. É o toque do Léo Jardim pro Robert Renan, que toca pro Thiago Mendes, o Thiago Mendes procura alguém, ele não consegue encontrar, ele toca como lateral e essa bola fica ali zanzando em frente à área do Vasco, que inclusive é um dos maiores perigos do time do Vasco da Gama, que é os contragolpes. Quando eu disse, por exemplo, na tática,
você percebe que o time do Vasco, muitas das vezes, ele se desmonta taticamente. Ele se torna uma aberração. Isso é o trabalho do professor Pardal, Fernando Diniz. Isso sim é culpa dele. O time do Vasco estar bagunçado, os jogadores fazendo funções, muitas das vezes, inesperadas. Por exemplo, o Thiago Mendes, que é um dos principais construtores desse time, vem para ser um defensor, vira um zagueiro, enquanto o Robert Renan e o Cuesta estão defendendo as laterais, porque os laterais do Vasco estão enfiados lá na área, entende? Então, como eu falei, é fácil dizer agora que não funciona, mas infelizmente vem sendo algo muito recorrente, além de ser algo preocupante, porque o Vasco, além de não ser efetivo, não dar medo, se expõe muito. Então isso torna o Vasco um time muito frágil na sua defesa. Defesa essa que em algum momento chegou a ser um dos principais pontos positivos. Felipe Coutinho. Eu acho que agora é o momento para pensar a respeito. Porque eu acho que o Fernando Diniz, ele começou a enxergar no Felipe Coutinho um problema. Coisa essa que há 2 meses, 3 meses atrás era inimaginável. O Coutinho teve um determinado momento no ano passado, em 2025, que ele chegou a ser cogitado na seleção brasileira. Justamente quando ele fazia esse papel de facilitador. Justamente quando ele vinha auxiliar, por exemplo, o Thiago Mendes, que teve uma evolução absurda, uma recuperação do seu futebol, e proporcionou uma liberdade maior do Coutinho. Então ele que estava sendo ali um facilitador, citar inúmeros jogos do Felipe Coutinho, não sendo o protagonista, mas, por exemplo, ele vinha facilitando as jogadas, vinha do campo defensivo, essa transição defensiva do Vasco, ele facilitou muito as jogadas, porque o Thiago Mendes tinha o Coutinho como um cara que ele podia tocar a bola e não esperar um refúgio, não esperar um domínio errado, né? Então ele conseguia construir a jogada. A construção do Vasco em transição estava muito boa, porque tinha simplesmente Thiago Mendes e Felipe Coutinho, que estavam em momentos ímpares das suas passagens pelo Vasco. Mas hoje, o Coutinho, que jogou tão bem, mais afastado da área ofensiva, começou a ser escalado mais adiante. Porque diziam que o motivo do Coutinho não estar tendo números inflamados, por exemplo, 10 jogos, 5 gols, 3 assistências, era porque ele estava fazendo uma função mais defensiva, uma função de facilitador. E isso, meus amigos, é uma grande mentira. Dizer que um jogador não joga bem porque não tem números para mostrar, eu acho que é muito, muito raso, uma análise muito rasa. Ele estava sendo um dos jogadores mais importantes do desenho tático do Diniz. E eu acho que isso não é nenhum demérito. É claro que quando a torcida olha para o Felipe Coutinho, eles procuram um protagonista, o cara que vai decidir os jogos grandes. Então, se a gente for realista e olhar para toda a passagem do Coutinho, a gente não vê jogos grandes que o Coutinho decidiu. A gente não vê um momento de protagonismo absurdo, que não seja um protagonismo dividido. Em muitos momentos o Verratti foi o protagonista do time do Vasco, em outros momentos foi o Ryan o protagonista. Hoje o protagonista do Vasco é o Andrés Gomes. E infelizmente a gente não vê o Coutinho sendo nada mais do que um coadjuvante de luxo. A melhor passagem, o melhor momento dele no Vasco até então foi sendo um facilitador, foi sendo um cara que auxiliava a transição defensiva. E nesse papel ele era muito importante. Só que esse foi o máximo dele. E o máximo que ele entregou ao Vasco nessa passagem, não que ele tenha entregado muito na outra passagem também. Isso mostra que se espera demais do Coutinho. Porque o Coutinho do Liverpool, ele não existe mais. O Coutinho do Barcelona, do início da passagem do Barcelona, não existe mais. O Coutinho que jogou a Copa do Mundo de 2018 também não existe mais. Então, eu acho que o torcedor do Vasco, ele espera demais pelo que já foi, mas não pelo que já fez pelo Vasco e muito menos pelo que é hoje. Eles estão presos a uma imagem do Coutinho como um salvador que nunca claro, eu posso dizer isso e amanhã ou depois, e eu quero que isso aconteça mesmo, que
o Coutinho deslanche e dói a fazer gol. Mas ele já não tem força física, ele já não tem gás para jogar 90 minutos. E, sinceramente, ele já não tem mais fator decisivo. Então, eu acho que ele consegue muito mais ser um cara importante do que um cara protagonista. A saída do Verratti, eu vou colocar isso como culpa da diretoria. Ah, mas o Verratti tava velho, sendo o artilheiro do Brasil, pô. Não tô dizendo aqui que ele seria a salvação para esse time. Mas, cara, o Verratti, com 40, 20 bolas cruzadas no gol, ele ia fazer um estrago. Ele ia ser, porque ele é um jogador muito chato. E por que eu digo que a culpa é da diretoria? Porque se tinha em mente a venda do Ryan, não poderia abrir mão do Verratti. Entende que aqui, se você somar o 2025 do Verratti e o 2025 do Ryan, são 45 gols. Você tem noção de que a diretoria do Vasco vendeu 45 gols e você coloca 27 do Verratti, 20 do Ryan. Lá atrás vai vir um jogador com 11, outro jogador com 10. Então você perdeu as suas principais peças do setor ofensivo e você traz o Spinelli. Não que ele seja ruim, longe disso. Mas você abrir mão dessas duas peças tão importantes, já acostumadas, identificadas ao clube, e passar essa responsabilidade de entregar gols a jogadores que estão chegando agora, eu acho que foi um risco muito grande que o time do Vasco acabou correndo. Esse camarada aqui, não tenho o que dizer dele, Andrés Gomes, é o principal jogador do Vasco nesse ano, desde a saída do Ryan, principalmente. Cresceu muito, evoluiu muito. Quando chegou, estava desacreditado. Eu, por exemplo, vi os primeiros jogos dele e achei que ele era só um jogador comum, mas ele tem se mostrado, não que ele seja um craque geracional, mas ele vestiu a camisa do Vasco e está mostrando por A mais B por que é tão importante. A saída do Ryan pro Vasco, obviamente, foi negativo. Mas eu vou colocar como culpa da diretoria. Por quê? Por estar quebrada financeiramente, por estar numa situação financeira que expõe o nível de amadorismo exercido por outras gestões anteriores com o clube do Vasco da Gama, mostra a fragilidade financeira atual do time do Vasco. Porque o Ryan tinha uma multa de 35 milhões de euros, até aí, tudo bem, tranquilo. Mas a partir do momento que ele começou a se destacar, a partir do momento que ele começou a ser protagonista, a partir do momento que ele vinha sendo o jogador rosto, né, do clube, porque chegou um momento que você pensava no Vasco, você pensava logo no Ryan, como em determinado momento você pensava no Vasco e pensava, por exemplo, no Verratti. E isso, para o mercado da bola, é absurdo. Então, você para pensar, 35 milhões de euros, dá para tirar um pouco mais dos clubes que vêm negociar. Então, eu vou subir a multa, renovado o contrato do Ryan, e a multa dele passou a ser 80 milhões de euros. Show! E aí, chega uma sondagem do Real Madrid. Olha, os indícios dão a entender que o Real Madrid viria a buscar a saída, a contratação do Ryan junto ao Vasco por cerca de 50 milhões de euros. Certo? Mas, pela exigência de contas em dia, para fechar um balancete, para chegar num balanço fiscal trimestral positivo, o Vasco aceitou a proposta do Bournemouth, que chegou primeiro, e garantindo aos cofres do Vasco 25 milhões de euros e pagando 10 milhões de euros separados. Ou seja, ele saiu negociado pelo valor da primeira multa. Então eu acho que essa negociação foi muito adiantada pela situação que a diretoria se encontrava e principalmente por uma necessidade de desafogar a folha salarial e de desafogar os débitos do clube. A última situação é essa que a gente vai falar um pouco mais sobre o Coutinho. O Coutinho estava saindo dos jogos arrastado de campo. E isso aqui era culpa do Diniz. Porque
confiava nele uma responsabilidade que ele não estava preparado para receber. O Coutinho jogando 80 minutos dos jogos, se arrastando em campo, não entregando o vigor físico, era extremamente prejudicial para todo o elenco do Vasco. O Diniz passou a tirar ele antes nos jogos. E agora, ocorreram duas situações em que ele é substituído e ele sai debochando da torcida. Depois ele é substituído no intervalo, o Rojas entra e muda o patamar do jogo. Tudo bem. Estamos falando aqui de um jogo, não era um jogaço, um jogo grande, mas era um jogo importante para o ano do Vasco e principalmente para a permanência do Diniz. Mas o Coutinho sai no intervalo e não volta. Então isso mostra o quão desconectado está o Coutinho das ideias do Diniz. E o Diniz também na entrevista fala que nem chegou a ver o Coutinho, que ele tinha voltado ou que ele não tinha voltado. Então eu acho que está se criando um clima muito ruim dentro do vestiário. Eu acho que se os jogadores... Então, resumindo agora, vamos para a conclusão. Parece que os jogadores já estão de saco cheio do Diniz. Então eu acho que se os jogadores estão nessa situação e estão se vendo em uma situação onde eles já não acreditam mais no trabalho do Diniz, eles deveriam chegar na diretoria: olha, a gente não acredita mais no trabalho do professor. Então o mais interessante de fato é a troca do comando da equipe do Vasco. E tá tudo certo. Por mais interessante que seja um trabalho, por mais ideias mirabolantes, por mais genial que seja, poderia ser o Pep Guardiola. Se os jogadores não comprarem as ideias do treinador, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, vamos falar sobre o Fernando Diniz em si. O trabalho dele não vem mostrando bons resultados. O trabalho dele é medíocre. Mas se você for olhar, por exemplo, as passagens anteriores dele, em momento algum ele conseguiu se reerguer, se remontar. Quando vai para essa parte final de trabalho, você sempre vê que ele entrega os times na zona de rebaixamento. E o meu maior medo hoje para o Fernando Diniz é que ele se mantém no cargo, empatando com o Madureira e passando nos pênaltis. E parece que isso salva, né, o trabalho dele. Mas não. O que acontece é que ele se salvou hoje, mas na sequência do Vasco a gente tem, por exemplo, Santos na Vila com o Neymar, e vai ter depois, por exemplo, um Cruzeiro. Se ele perder essas duas partidas, ele tá fora. Eu acho que não é nenhum mistério falar isso. Então, eu acho que se a diretoria quer realmente salvar o ano do Vasco, o momento da demissão teria de ser após os primeiros resultados negativos. Mas se acredita no trabalho do cara, mantém. Mas tem de entender se os jogadores estão de acordo, se os jogadores acreditam, se ele já não vem rachando o elenco. Porque me parece claramente que o Coutinho está descontente. Não sei se com o Coutinho, ou se o Coutinho está descontente com o Diniz, se o Coutinho está descontente com alguma situação da diretoria ou com o próprio clube do Vasco. Isso não dá para dizer. Mas que o Fernando Diniz se encontra hoje numa situação muito complicada, isso é inegável. E ao meu ver, nos meus critérios, hoje eu acredito que deveria ser demitido. Acho que já não tem mais esperança de futuro. Eu acho que as mudanças que podem ocorrer não levarão esse time para um patamar competitivo, a não ser que cheguem mais peças, a não ser que de uma hora para outra os jogadores consigam, né, encaixar seus estilos de jogo com as ideias, e aí sim o Vasco pode retornar a um patamar ali de competição. Mas, como eu já falei mais uma vez aqui, é um time copeiro. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa opinião, se você entendeu essa análise tática, entendeu um pouco dos critérios analisados aqui, deixe seu like, compartilhe, e um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus.